Olá, muito boa noite. Você é o que você come. Já ouviu essa expressão popular? E quando o que te alimenta está cheio de agrotóxicos? Quais são os impactos na saúde? Como a legislação brasileira regulamenta o uso de agrotóxicos nas plantações? Tem projetos de lei que podem trazer várias mudanças neste cenário. Saiba mais sobre o assunto agora no Jornal da UFO. Está em votação na Câmara Federal um projeto de lei que pode mudar alguns critérios como produção, aprovação, análise de riscos e o nome de agrotóxicos para defensivos agrícolas e produtos fitossanitários. Confira os detalhes na reportagem de Letícia Brito e Célio Júnior. O agrotóxico é aplicado para controlar insetos, doenças ou outras plantas que podem atrapalhar a produtividade na agricultura. São produtos tóxicos que só vão para lavouras com autorização de venda. A Lei 7.802, que regula esses produtos no Brasil, é de 1989. Hoje em dia, um agrotóxico precisa do aval de 3 órgãos diferentes para ser aprovado. O projeto de Lei 6.299, de 2002, tramita na Câmara para mudar regras como essa. O PL do veneno, que eles estão chamando, né, que esse projeto de lei, ele condensou vários outros projetos que já tramitavam na Câmara. E esse projeto, ele visa flexibilizar o uso dos agrotóxicos. Então, o que a gente pode dizer é que antes, na lei atual, na lei vigente, para um agrotóxico ser aprovado no país, ele precisava passar pelo crivo do Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA. E o projeto de lei, o que ele traz de novidade? Seria a concentração toda no Ministério da Agricultura, com os outros órgãos que a Anvisa, o IBAMA, como consultivos. Eles apenas opinariam sobre aquilo e aprovariam. E as críticas são exatamente nisso, que eles não teriam condições de fazer uma análise mais profunda em cada esfera. Segundo a advogada, hoje em dia a análise de agrotóxicos no Brasil dura em média 8 anos. Só depois ele é registrado e vai para o mercado. O projeto de lei quer reduzir esse prazo para no máximo 12 meses. Outra proposta é mudar o nome de agrotóxicos para defensivos agrícolas e produtos fitossanitários. Se o projeto for aprovado, seriam proibidos agrotóxicos que apresentam riscos inaceitáveis. Hoje a legislação atual não abre essa opção de que haja um risco aceitável, muito menos inaceitável. Porque nós estamos lidando com veneno, com algumas questões que são muito prejudiciais com a saúde humana, com o meio ambiente, com os animais. Então, essa questão, essa nomenclatura, esse termo utilizado no projeto de lei de riscos inaceitáveis é muito vaga. Por isso que está gerando tantas críticas. E na questão do vago, a gente vem a questão da preocupação realmente com o que seria previsto, até que ponto, que limite seria aceito desses novos agrotóxicos. Que limite de pesquisa seriam feitos para proteger a saúde pública, a saúde humana, a condição do meio ambiente, os nossos recursos hídricos, a fauna, a flora. Então essa é a grande crítica de termos tão vagos no projeto de lei. O projeto de lei foi elaborado pelo produtor de soja e atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e propõe também o registro temporário dos agrotóxicos. A licença temporária é uma previsão nova no projeto de lei, que hoje na legislação atual a gente não tem nada previsto sobre isso. E ele prevê que alguns agrotóxicos que já foram aprovados em 3 outros países, em que o Brasil faz parte de alguns acordos e tratados, esses agrotóxicos poderiam ter acesso ao país por um prazo de 30 dias para ser usados em experimentos e pesquisas. A advogada conta ainda que faltam algumas votações até que seja decidido se a lei muda ou não. Esse projeto de lei específico, ele foi aprovado pela comissão especial, que foi criada para isso. Então, a gente pode dizer que após essa aprovação, ele ainda vai passar por outras comissões, como a Comissão de Cidadania e Justiça, para ser aprovado no plenário.
para depois passar para outra casa, que seria o Senado, para aprovação no plenário. Então, assim, tem um curso ainda longo para poder ser discutido esse projeto. Em razão de toda a mobilização social, de tudo que a gente está vendo, e por entender, às vezes, que esse projeto está vindo em contramão do que a sociedade está querendo, está buscando, né? Eu imagino que isso vai demorar bastante, assim, ainda tem muita coisa para ser aprovada, muita coisa para ser discutida, existe muita mobilização social, principalmente nas mídias sociais, então eu acredito que isso vai ser ainda muito discutido. Muito bom, para discutir esse assunto que interessa de perto para todo mundo, nós convidamos para a nossa bancada o professor do Instituto de Ciências Agrárias da UFO, Fernando Giuliatti, o professor da Escola Técnica de Saúde da UFO, o João Carlos de Oliveira. João Carlos, Giuliatti, um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Giuliatti, novamente, um prazer renovado, Giuliatti. Giuliatti, esse projeto de lei muda o nome e tal, mas o que vai dentro do envelope, do pacote, do invólucro, continua a mesma coisa. Isso não é só uma questão semântica? Só muda o nome? Não é só uma questão semântica. Nós temos uma lei, como foi dito na matéria, 7.802 de 89, uma lei já não compatível com a agricultura que se faz hoje no Brasil. Nós temos várias agriculturas no país. Agricultura orgânica, agricultura alternativa, agricultura tecnológica ou convencional. Cada uma na sua competência de tecnologias. O termo agrotóxico, que inclui qualquer substância usada na agricultura de origem química, física, até biológica. Imagina o biológico chamando agrotóxico. É a lei. Então, se desenvolve um produto de origem biológica, ele é agrotóxico. Então, essa lei tem que ser adequada para a situação atual do país, que é líder mundial em agricultura tropical. O país hoje, 40% do PIB dele sai da agricultura e temos um represamento em Brasília de pedidos de modernas tecnologias, novas moléculas, ambientalmente corretas e também toxicologicamente corretas, que estão represadas por causa do aval de 3 ministérios. Então, a agricultura brasileira tem que continuar a desenvolver, ela não pode ficar parada. E a maldita burocracia também. Burocracia. Daí a ideia é que o mapa, a gente entende a fala da colega do direito, mas existe um represamento em Brasília. E o termo agrotóxico quer dizer toxagricultura. O que nós usamos é para defender a agricultura, para controlar um inseto, uma praga e uma planta infestante. Então, o termo correto, se não for defensivo agrícola, que seria o mais correto, ou pesticida, é o que está se cogitando o termo pesticida, mas nunca agrotóxico, porque a lei é antiga. Outra questão para finalizar esse encaminhamento, nós temos produtos usados na área médica, que é remédio, um escabinho para matar piolho. O mesmo espiretróide usado na agricultura é agrotóxico. Um antimicótico para trabalhar uma micose humana é remédio, na agricultura é agrotóxico, do mesmo princípio ativo. Então... Isso é tudo em decorrência da antiguidade. Da antiguidade da lei. Barbaridade. João Carlos, de maneira geral, como o agrotóxico pode afetar a saúde das pessoas? O próprio professor Fernando já deu algumas dicas. Muitas vezes o dito veneno, o agrotóxico, o ecocidas, tem várias denominações e de acordo com algumas tendências a gente usa isso ou aquele. Até um produto natural mal usado, ele vai ser agressivo para a saúde humana. Isso precisa ficar muito claro. Nós da área que vamos denominar saúde ambiental, a gente tem discutido algumas questões que é preciso conversar mais sobre esses produtos, porque muitos deles falta uma legislação mais adequada, uma atualização, um acompanhamento profissional, porque infelizmente, eu particularmente conheço de alguns anos muito atrás, quando eu, por exemplo, morava na zona rural, eu via o uso da embalagem por pessoas fazendo transporte de água, leite, dessas embalagens. Então,
o produto em si, ele é agressivo em vários aspectos, mas ele pode tornar menos agressivo a partir do momento que existe uma transparência, um debate, um processo de educação da população do uso desses produtos. Porque muitas vezes o próprio profissional que faz o uso e orienta, mas ele vai orientar uma pessoa por um tempo muito curto que essa pessoa não tem clareza como fazer o manuseio desse produto. Por exemplo, sem os EPIs, muitas vezes em situações, por exemplo, num Brasil desse tamanho, em que a gente tem aí condições climáticas das mais adversas possível, o que acontece? No ambiente, mesmo que a gente tenha um predomínio de agricultura tropical, mas você tem em algum momento no extremo sul do Brasil com temperaturas mais baixas. Será que esse produto, do ponto de vista de permanência nas plantas, é o mesmo de uma região com temperaturas elevadas? Então, é preciso, urgente, não só a atualização da legislação, mas mais do que isso. A advogada comentou que vai passar por vários trâmites, mas é preciso debater isso com a comunidade, seja como o professor Giuliatti comentou. Nós temos várias agriculturas, desde a mais tecnológica, mas nós temos uma agricultura rudimentar que, por exemplo, o proprietário, o fazendeiro, o agricultor, ele tem dificuldade de mudar alguns hábitos que muitas vezes estão sendo muito mais agressivos para ele, e obviamente para aquelas famílias que usam dos seus produtos, e isso muitas vezes não chega, porque a informação não garante formação. Então, é preciso informar, mas em cima do processo de informação é preciso fazer um trabalho mais demorado, porque falar organoclorado, fosforado para uma pessoa que tem dificuldade da leitura e da escrita, não vai adiantar nada. Ele vai continuar usando aquele produto como se ele estivesse tomando água lá na mina da fazenda dele. Então, a saúde ela é afetada em diferentes aspectos, desde a agricultura mais tecnológica até a agricultura mais simples. Giuliatti, gigantes do biológico do mundo inteiro estão vindo para o Brasil já há algum tempo, se instalando aqui, comprando laboratórios nacionais e formando grandes conglomerados aqui para a produção de biológicos. Como é que você vê isso? Antes de entrar nesse ponto, tem produtos que já foram banidos da agricultura brasileira, incluindo o organoclorado, o organofosfato, foram banidos por problemas ambientais não só aqui, mas no mundo todo, né? Então, por exemplo, isso que nessa questão, só para dar semântica, para se registrar um produto hoje no Brasil, um inseticida, um fungicida e um herbicida, ele é testado em vários ambientes. É o chamado relatório técnico ou laudo, que é feito em vários ambientes, no mínimo em 3 locais para o registro, mas existem N testes que são realizados nas fases de desenvolvimento, desde a fase inicial, que é chamado RET 1, RET 2, RET 3. Então existe um processo. O que está se buscando com a modernidade da legislação é acelerar o processo para que o país não fique à margem da Europa e Estados Unidos, que já estão utilizando esses produtos modernos e aqui, devido à legislação pesada, ficam travados. A questão dos biológicos. Essa compra justamente é em função... hoje o mercado brasileiro de defensivos agrícolas, agrotóxicos, está em torno de 10 bilhões de dólares anualmente, 10 bi. Os biológicos ocupam hoje 500 milhões de dólares, mas é um mercado que pode chegar a 1 bilhão, 10% do mercado total do país. Nós plantamos quase 8% das nossas terras são agricultura e 13% pecuária. Então, em torno de 100 milhões de hectares nós utilizamos para a agricultura no Brasil. 100 milhões considerando todo o arcabouço. Então, os biológicos eles têm uma margem grande para crescer. E as empresas multinacionais, as brasileiras, já se organizaram, cresceram. A forma de uma multinacional entrar no país é comprando uma local, né? Que já desenvolve vários produtos de origem biológica. Então, isso é normal no mercado, né, essa abertura para compra e adesões. Então, está ocorrendo realmente, né, não fusões, mas a compra de empresas brasileiras que cresceram nesse mercado dos biológicos, que pode chegar em breve a 1 bilhão de dólares anualmente. Bom, a gente volta já já para o nosso debate. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já com a previsão do tempo.
Estamos de volta com o Jornal da UFO. Será que vem frio por aí? Veja na previsão do tempo. Em Uberlândia, o sol predomina, temperaturas entre 16 e 27 graus. Patos de Minas segue o mesmo padrão, poucas nuvens no céu, mínima 16 graus e máxima 27. Em Monte Carmelo, o céu permanece aberto, mínima de 13 graus e máxima de 29. Quinta-feira ensolarada em Ituiutaba, os termômetros marcam entre 16 e 30 graus. Em Coromandel, sol o dia todo e sem possibilidade de chuva. A mínima é de 13 e a máxima de 26 graus. Existe outro projeto de lei em tramitação que pretende mudar a lei da agricultura orgânica no país. É a PL 4576 de 2016. A nossa equipe conversou com a advogada ambientalista Júnia Cunha sobre isso também. Vamos entender. Diante de toda essa ênfase no projeto sobre os agrotóxicos, veio à tona um projeto de lei que vai tentar organizar essas questões dos orgânicos como o relator desse projeto, na verdade, o autor desse projeto, ele disse que o objetivo dele é proteger o consumidor de não estar sendo enganado na compra de alguns produtos ditos, né, como orgânicos e que na verdade não são. Mas as grandes críticas que estão em cima desse novo projeto é da dificuldade de se ter acesso a eles, porque esse projeto excluiria a questão da compra em supermercados e você somente agora poderia ter acesso a esse tipo de alimentação de produtos orgânicos em feiras livres, direto com os agricultores familiares, o que dificultaria o acesso nosso a esses produtos. Então também tá uma crítica grande, aí uma discussão grande em torno disso. Ô, João Carlos, a agroecologia seria uma alternativa para potencializar essa coisa contra o agrotóxico? Não sei se seria contra, mas eu acho que seria uma outra frente de possibilitar a alguns agricultores uma nova forma de trabalhar a agricultura. Porque eu não vejo possibilidade num país como o nosso, dessa dimensão territorial, 8 milhões e tantos quilômetros quadrados, você padronizar, uniformizar, homogeneizar um único tipo de agricultura. Eu tenho muito medo na homogeneização, até porque no caso da agricultura, as monoculturas, temos problemas. Então, a agroecologia, a agricultura orgânica, a agricultura mais tecnológica, todas elas têm seu espaço. Agora, para algumas regiões do país, para algumas pessoas, algumas famílias, eu vejo, até porque eu tenho vivenciado isso aqui em alguns lugares de Uberlândia, uma possibilidade de uma geração de renda e emprego, a possibilidade de fornecer um produto, como a advogada comentou, muitas vezes num lugar que poderia melhorar essa comercialização. Lógico que enquanto agricultura orgânica, nós também não podemos ficar na ilusão de que ela vai salvar a pátria e que ela, se não tomarmos cuidado, muitas vezes por desconhecimento, por uma falta de orientação tecnológica, eles também podem usar, desculpa a expressão, debaixo do pano, um produto químico. E aí, o que acontece? Na minha avaliação, que não é só minha, você tem aí várias instituições, várias associações que trabalham com isso. Você expõe as pessoas com um produto mais perigoso. Por quê? Se você diz que esse produto está isento de, por exemplo, de um produto químico agressivo à saúde humana, à saúde ambiental, então você vai confiar. Agora, e se esse produtor não tem um acompanhamento e ele está usando escondido, por exemplo, um produto contrabandeado, um produto usado mesmo legalmente, legalizado, comprado numa loja, mas ele está usando sem um acompanhamento técnico, ele está expondo a saúde dele e a saúde de outras pessoas. Então, eu tenho muito medo. Eu, particularmente, defendo a agroecologia da mesma forma que outros profissionais defendem uma agricultura mais tecnológica usando aí os seus diferentes produtos químicos. Mas eu acredito que
em algumas regiões do país, é preciso fazer uma defesa dela, porque é uma questão de sobrevivência de pessoas, por exemplo, de uma agricultura mais familiar. Eu defendo essa frente. Como é que você vê essa mudança na questão da agricultura orgânica, Juliette? A agricultura orgânica, ela é milenar. O homem, quando ele saiu da situação não para ser sedentário, ele trabalhou o que a natureza oferecia. Então, a base da agricultura orgânica é a natureza, o equilíbrio com a natureza. Essa agricultura tem um papel fundamental no país, né? Ela coloca o alimento na mesa do brasileiro, nas feiras. Ela é importante, mas é o que o colega acabou de dizer, não podemos ficar só na agricultura orgânica, né? O país ele é um país continente. Tem as monoculturas, mas por que usa um pesticida, um defensivo agrícola, um agrotóxico numa lavoura de soja? Porque ali é uma monocultura em grande extensão, sem o controle natural, porque é uma população de plantas imensa, e aí a praga multiplica rápido. Em país tropical como o nosso, as pragas têm vários ciclos ao ano. Pragas no sentido do Ministério da Agricultura, praga, fitopatógeno, planta daninha, tem o mesmo conceito do Ministério. Então, daí que vem o uso do pesticida do defensivo agrícola. Mas o orgânico, ele ocupa hoje um local preponderante na mesa do brasileiro. E as pessoas saem da condição orgânica ou da condição convencional, vão para a orgânica, dependendo do trabalho que é feito pelos técnicos na região ou no local. E é importante dizer que, mesmo no segmento orgânico, são permitidos usar alguns produtos de origem natural, que tem uma composição química, um pó de rocha, uma calda bordaleza, é químico, mas... Isento não existe. Exatamente. Bom, você sabia que qualquer um consegue fazer uma higienização básica em casa e que é possível retirar grande parte dos resíduos de agrotóxicos dos alimentos? Saiba também como escolher os melhores alimentos na hora de ir à feira. Como você limpa os alimentos na sua casa? Ou melhor, você faz a higienização? Ela é indispensável. Mas antes vamos a uma feira entender como podemos escolher bem os alimentos. É bom dar preferência àqueles com menos rachaduras. Feito isso, hora de higienizar. Nossa equipe foi saber se algumas pessoas lavam as frutas, verduras e legumes antes de comer. Dependendo da verdura, é bucha, sabão e água. Vou falar agora com a Maria Beatriz. Beatriz, como que a senhora higieniza os alimentos, as frutas, vegetais, legumes na sua casa? Eu mergulho eles na água e pego uma esponja e eu ponho detergente também para lavar os alimentos. Vinagre a senhora usa? Tinha falado que... Muito, muito. Eu mergulho lá os vegetais, as frutas, tudo na água com vinagre. E aí, tá certo ou tá errado? Não tá certo nem errado, só não vai ser eficaz, porque antigamente utilizava, né, muito vinagre e tudo mais, por causa do ácido acético, mas não é eficiente. Bicarbonato de sódio e água sanitária são mais eficazes do que a água da torneira, por exemplo. E o vinagre que a Maria Beatriz usa. A nutricionista explica que em alguns passos é possível retirar grande quantidade de impurezas, resíduos e agrotóxicos nos alimentos. O primeiro deles é refrigerar por aproximadamente 2 horas. Esse processo causa um choque térmico e ajuda a fechar os poros e fissuras dos alimentos, evitando que na lavagem as impurezas penetrem na fruta. O segundo passo é diluir 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio em 1 litro de água e deixar os alimentos de molho por 40 minutos. Depois disso, enxaguar em água corrente. Após esse processo, ainda é importante lavar os alimentos, mas agora com água sanitária. Detalhe, é preciso ter essas indicações no rótulo. Também 1 colher de sopa para 1 litro de água. Deixar de molho por 10 minutos. Por último, enxaguar em água corrente de novo e preparar do jeito que você quiser. Essa limpeza elimina e muito resíduos de agrotóxicos. O novo estudo, né, que é o do bicarbonato de sódio, ele fala que 80% de fungicida que é retirado e 96% de pesticida é retirado dos produtos quando faz o processo dele. Além do bicarbonato, é utilizado também após o hipoclorito de sódio. Ainda segundo a nutricionista, o consumo excessivo de agrotóxicos causa alguns prejuízos à saúde. O excesso do agrotóxico,
ele leva a pessoa a ter dor de cabeça, a questão também de alergia, de coceira. Ela também pode levar a casos mais graves, como distúrbios hormonais, problemas neurológicos e levar ao câncer. Ô João Carlos, o brasileiro de maneira geral, fazendo assim uma média, tem todo esse cuidado aí na higienização de frutas, verduras e etc. Eu não acredito, até porque questões culturais, aquela ideia de que às vezes o tamanho do produto, aquela ideia de que você vai lá no seu quintal ou na própria fazenda, está muito bonito e você acha que aquilo lá que está adequado. Aquele velho ditado, a mina da água lá do meu tio é uma água muito bonita, muito fresquinha. E às vezes determinados resíduos, nós sabemos que uma boa parte desses resíduos, eles não são visíveis a olho nu, apenas em laboratório. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque no cotidiano nosso, lógico que nesses últimos anos a gente tem um conjunto de informações, mas eu volto a falar naquilo. A informação não garante formação. Então se você perguntar, como mostrou na reportagem, na feira, as pessoas dizem que fazem isso. Mas no cotidiano, fruto de um estilo e modo de vida nosso, eu não acredito que as pessoas fazem isso. Senão, nós não teríamos tantas preocupações quando alguns médicos levantam algumas suspeitas de que algumas doenças poderão e têm uma certa correlação com os nossos alimentos. Então, em cima dessa pergunta sua, eu não vejo, por isso, essa preocupação da população, até porque, do ponto de vista da informação, da comunicação, dos esclarecimentos, ainda nós não temos uma educação, vamos dizer assim, sanitária suficiente para garantir um consumo de uma alimentação saudável. Até porque, muitas vezes, nós não sabemos nem sequer escolher o produto. A gente olha muitas vezes pelo olho. Lógico que o olho filtra um pouco, mas o olho não é suficiente para garantir um produto de qualidade. A gente precisaria fazer como disse, aprender a escolher esses produtos de melhor forma correta para evitar muitas vezes algumas práticas inadequadas do consumo desses alimentos. A dona de casa que frequenta sempre a feira, ela não tem essa prática de conhecer o que é bom, o que não é? Olha, um determinado público sim, mas se você verificar como as pessoas vão às feiras, eu não acredito que essas pessoas continuam tendo cuidado na escolha. Elas muitas vezes têm uma certa preocupação, por exemplo, pelo preço e pela estética do produto. Agora, será que o preço e a estética garantem a qualidade do produto? Eu tenho dúvidas, porque muitas vezes um produto de beleza, de qualidade, nem sempre eles estão aliados um com o outro. Lógico que um produto, muitas vezes, o pessoal comenta, um produto da agroecologia, um produto pequeno, ele está muito deformado, e aquele produto de excelente estética, ele é melhor. Não sei, eu tenho dúvidas em relação a isso. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Juliette, você participa hoje ainda, segundo você, nós conversamos agora mesmo, de um encontro com agrônomos para discutir também essa nova lei do agrotóxico. Sim, como é que está o ânimo do pessoal, dos produtores, hoje, quanto a essa mudança da lei? Os produtores estão aguardando a mudança para agilizar, né, as táticas. Mas estão vendo com bons olhos? Com bons olhos, a modernidade da lei. Agora, só quero fazer um comentário em cima da qualidade do alimento, que isso é que o agricultor tem que preocupar em colocar nas várias cadeias produtivas o alimento correto, seguramente, de qualidade. Mas teve um problema na Europa recente, que foi liberado um produto biológico e a bactéria, ela causou problema intestinal. Então, nem sempre o que ele falou, está usando produto biológico, mas a segurança alimentar que é importante, a rastreabilidade. Então, dentro desse grupo de discussão que nós estamos fazendo, aí nós estamos discutindo quem é que vai prescrever. Hoje, quem prescreve o medicamento é o médico. Na agricultura, não é o médico das plantas. Às vezes, sem nenhuma separação, um técnico nível médio hoje prescreve, sem ter formação.
ele não tem informação técnica para prescrever. Então a agricultura, ela precisa dessa modernidade na lei para justamente levar o alimento de qualidade nas várias cadeias para o brasileiro e para exportação. Temos problema até de legislação trabalhista hoje e a prescrição do agrotóxico. Muito bom. Juliette, João Carlos, foi um prazer muito grande tê-los conosco aqui no nosso Jornal da UFO de hoje. Muito obrigado pelas informações valiosíssimas para o nosso público. Amanhã no Jornal da UFO nós vamos falar sobre divórcio. Envie suas perguntas para a nossa página no Facebook. Uma ótima noite e até amanhã.